Olá, estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde. É sempre tão bom estar com você. E é sempre tão bom a gente poder compartilhar todos esses conhecimentos, as coisas que a gente aprende. Eu espero que você tenha gostado do nosso último programa com o Leia Ribeiro. A gente tem tentado responder todas as suas dúvidas, as suas perguntas. Hoje nós temos aqui um arranjo lindo de flores. Quem nos mandou foi a Benedita, ali da Anita Garibaldi, 1747. Adoro os arranjos da minha charada Ana Paula, lá da Benedita. Então fica na Anita Garibaldi, 1747. Ana Carolina, tu lê pra mim, olha só que é o problema da pessoa. Eu pensei que o arranjo lindo que tu ia falar é mãe e filha, né? Ai, Daí olha, foi pras flores ali, que também não deixa de ser lindo o arranjo. tu sabe que mãe é uma coisa muito... Tu dá o telefone da Benedita? Eu já vou anunciar a nossa convidada. O telefone da Benedita. É 3061-0087. 3061-0087. Tá, então é que eu recomendo os meus arranjos de lá e a Benedita assim faz. A Ana Paula, na verdade, ela é minha xará, Ana Paula. Ela que faz esses arranjos maravilhosos. Obrigada, Ana Paula. Ela mandou hoje um arranjo lindo para enfeitar o nosso programa. É ali na Anita Garibaldi. Então, e hoje eu tenho prazer, primeiro, de convidar você para entrar sempre no nosso programa, www.programavivamais.com.br, interaja conosco, né? Clique no Assista Aqui e lá tem mais de 300 programas gravados. Você pode ter programas sobre todos os assuntos. E hoje nós temos eu tenho prazer de trazer a nossa convidada, a minha filha, Ana Carolina. Imagine que nesses 5 anos é a segunda vez que eu consigo trazê-la. Ana Carolina Sorrentino Delvaux Queiroz, ela é cirurgiã dentista, ela é especialista em prótese, ela também tem atualização em endodontia, mas é muito difícil a gente conseguir trazê-la porque ela não é uma pessoa que gosta muito de falar, né, Miguel? Pois é. Mas hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre o bruxismo, sobre dores de ATM, cefaleia, pra gente introduzir um pouco mais esse assunto na área da odontologia. Eu tô rindo porque, como eu já falei antes, nos intervalos a gente se diverte aqui, né? E a Ana estava chamando a atenção da Aninha, porque a gente vê crescer, infelizmente a gente vai ficando velho e não se dá conta que os filhos e os sobrinhos cresceram também, né? Mas a Ana está chamando a atenção. Eu queria que a Ana falasse mais. E ela começou dando o telefone para ela falar, falei, vai incomodar a Aninha. Não, até porque eu não estava conseguindo ler bem direitinho. O número é tão pequenininho. O braço ficou curtinho. Ficou muito pequeno para mim o número, apesar do meu oftalmologista ter deixado meus olhos ótimos, mas o número era bem pequenininho. Mas realmente, a nossa ideia hoje era falar bastante sobre toxina botulínica, que na verdade as pessoas conhecem como Botox. O Botox é um nome comercial, né? Mas ficou consagrado tem várias marcas, tem várias marcas. É um nome que ficou consagrado em função de que as primeiras aplicações feitas para tratamento de beleza, que é uma substância que já existe há muito tempo. São 8 tipos de toxinas, na verdade. A toxina, na verdade, o que a Allergan vende é um tipo específico. É a toxina A, né, que se usa. A gente tem outras marcas também muito boas. Aliás, a gente não ganha nada aqui para fazer propaganda de ninguém. As outras marcas também são muito boas. Tem muitos colegas que usam outros tipos e outras marcas. Isso vai muito vamos dizer assim, da habilidade e do treinamento e da experiência de cada profissional. Se gosta mais de usar tipo A, tipo B, ou sei lá, a chinesa, ou da onde quer que seja, o mais importante sempre que a gente fala aqui é a experiência do profissional, né? Como cirurgia. Tem gente que gosta de fazer cirurgia todas com anestesia geral. Está errado? Não. Ele está fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor. Tem gente que faz a mesma cirurgia com anestesia local. Não quer dizer que um opera melhor que o outro. Na verdade, a boa prática de consultório é aquela onde a gente usa o que a gente tem mais experiência, sem inventar, né? Então, a toxina botulínica não é uma coisa nova, é uma coisa que já existe há muito tempo. Se você não sabe, inicialmente não era para tratamento de beleza,
mas eram para lesões, para doenças, pacientes com estrabismo, pacientes com torcicolo congênito. Então, são pacientes que tinham aquelas contraturas horríveis no pescoço, né? Probleminhas nas pernas. Nas pernas, né? pacientes que tiveram lesões neurológicas e que tinham aquelas contraturas, né, involuntárias, aqueles pacientes que tiveram paralisia e tinham contraturas espásticas, aquelas horrorosas. Então, já se usa Botox há muito tempo para isso. Ele foi ganhando para enxaqueca, os neurologistas, né? Ele foi ganhando algumas outras utilidades à medida que foi se passando o tempo. A isso, em medicina, a gente chama de off-label. Que tanta gente, quando a gente usa determinado produto para a qualidade que até então ele não tinha sido idealizado, a gente escuta muitos colegas falarem mal. Mas esses mesmos colegas que falam mal, muitas vezes já usam há muito tempo outras drogas, também off-label, e não se dão conta. Né? Que quando a gente diz assim, mas isso aí... muitas vezes a Anvisa não liberou para determinada função, porque foi combinado de liberar para uma certa atividade. À medida que se viu que foi sendo adequada para outras áreas, foi se usando para outras áreas. E assim para o bruxismo, que também que é o que vocês né, foram Ana fazer Carolina? em Curitiba, não é isso? Exatamente. Vocês acabaram de vir de um curso, né, Aninha? É exatamente isso que foi se conversado bastante durante esse curso, que durante muito tempo vem tentando tratar o bruxismo de várias formas, né? E uma das coisas que o Dr. Miguel falou que é interessante é que eles se usam também relaxantes musculares para tratar o bruxismo. Só que isso, claro, não acaba só levando ao bruxismo, né? Acaba relaxando o corpo inteiro. Então, assim, o Botox é um tratamento mais incisivo naquela área onde tu tem a dor, onde tu tem a contratura, né? Então, mesmo sendo off-label, ela é mais focada, ela é mais na área onde tu tem a dor. E, na verdade, foi uma experiência legal, porque, assim, nós usamos... A Ana Carolina estava com bruxismo muito exacerbado, eu estava com bruxismo, eu chegava a estar com dor de ouvido. Eu até estou com hora marcada no Sadi amanhã, no nosso otorrino preferido, que a gente está sempre convidando o Sadi para vir aqui, né? Porque eu estava, assim, com uma lesão no ouvido que eu não passava. E com a aplicação do Botox, eu cheguei à conclusão, até vou continuar indo, né? Vou fazer meu check-up no Sadi, mas eu percebi que com a aplicação do Botox, a minha lesão do ouvido passou. Tamanha atenção. E hoje em dia é difícil quem não está fazendo bruxismo, né? Eu acho que estresse não tem quem não sofra hoje em dia no Brasil, né? Puxa vida, do jeito que estão as coisas, a política toda, né? Mas conta como é que foi a tua experiência com o Botox. Eu comecei, eu incomodei bastante a minha mãe para me acompanhar nesse curso, porque eu estava com muita sensibilidade nos dentes, eu sentia bastante dor, eu sou especialista também em endodontia, e eu achei que eu ia ter que tratar os meus incisivos de tanta dor, de tanto bruxismo. Eu usei a plaquinha de bruxismo, usei relaxante muscular sistêmico, e mesmo assim eu sentia bastante sensibilidade nos dentes, né? E eu sou um pouco medrosa com relação à agulha. Então, minha mãe já tinha me dito, Aninha, aplica Botox. Falei, mãe, mas aplicar Botox ainda não. E fiquei, acho que uns 2 meses nessa enrolação, assim, né? Usando relaxante muscular, a plaquinha de bruxismo, fazendo os alongamentos. Até que chegou uma hora que eu não aguentei mais. Falei, não, mãe, agora eu vou ter que aplicar o Botox. E não é um alívio? E quando eu apliquei, eu falei, mãe, a gente tem que fazer esse curso, porque realmente a quantidade de pacientes que a gente tem pego com bruxismo é enorme, né? A quantidade de gente que anda com bruxismo, quebrando os dentes, fraturando os dentes, com dor de dente por causa do bruxismo. Não, e é um alívio no momento em que aplica no masseter e no temporal é um alívio. Claro que a gente faz nos trigger points também, mas no momento em que aplica o Botox no masseter e no temporal, é um alívio. Olha, a noite que eu tive depois da aplicação do Botox é outra. Para quem está assistindo, o interessante... A gente consegue botar a foto aqui? Pode falar. O interessante de lembrar é que, como a Ana Carolina falou, muitas vezes o que se usava até então eram relaxantes musculares que agem de forma sistêmica. O que é de forma sistêmica? Tu toma e ele vai agir na musculatura da perna, do braço, do pescoço, de toda a região. Quando a gente faz localizado,
E é isso que muitas vezes a gente tem que deixar bem claro. Tem os pacientes dizem assim, eu vim aqui para fazer um preenchimento com Botox. Botox não faz preenchimento, desculpa, toxina botulínica, né? Vamos usar o nome farmacológico, para não dizer que nós estamos fazendo propaganda de uma firma, né? Mas quando o paciente pede para fazer toxina botulínica, achando que a toxina botulínica vai fazer preenchimento, ele está muito enganado. A toxina botulínica, a função dela, ela atua na placa motora. O que é isso? Nós temos um músculo, faz de conta que meu braço é o músculo, e eu tenho os nervos que estão fazendo inervação dessa musculatura. Isso aqui se chama placa motora, porque esses músculos vão se contrair à medida que o impulso nervoso for transmitido para a musculatura. O que a toxina botulínica faz? Ela age impedindo a transmissão da acetilcolina na placa motora, que é um neurotransmissor. E isso vai fazer com que, aos poucos, essas terminações nervosas vão parando de funcionar. Por isso que, depois de 3, 4, 5 meses, dependendo de como funciona cada organismo, eu vou ter novamente uma reinervação da placa motora. E aí é a hora de reaplicar novamente a toxina botulínica. Então, a função dela é de remédio, né? Ela vai atuar como se fosse um remédio e não como preenchimento. Para preenchimento, a gente vai ter outras coisas que depois vocês vão citar, né, que a gente usa também em procedimentos de face, em cirurgia plástica, que daí sim, daí a gente usa com a finalidade de dar volume a estruturas que perderam volume, ou tirar rugas de expressão em regiões em que a gente acabou tendo afundamento. Mas o meu irmão aplica Botox em mim há muitos anos, ó, e a minha testa tá maravilhosa. A função é essa, né? É que a Ana não deixa acontecer, tipo assim, não deixa voltar a franzir. Isso é uma coisa também muito boa quando a gente fala de estética. Posso fazer força, ó. Posso fazer força. E como não deixa franzir, a pele, e aí como é um não órgão... marca, não fica com aquelas rugas de expressão, não deixa marcas, né? Essa é a função estética, porque como é uma substância que ela impede justamente a transmissão do impulso nervoso, com isso a musculatura não vai franzir, não vai contrair, não vai marcar a pele, essa pele normalmente no paciente rígido, ela se descama a cada 40 dias. Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter a formação de uma pele nova, uma pele que vem nova, e que como a musculatura não está agindo, franzindo, eu já não vou ter mais a formação do vinco. Quem como você não deixa o vinco acontecer, quer dizer, antes de começar a franzir, reaplica, tem esse ganho adicional que é a melhora gradativa. Porque muitas vezes o paciente chega na clínica, ele quer o quê? Diferente do tratamento para a doença, né, para o bruxismo. O bruxismo ele vai ter um ganho na hora, quer dizer, assim que começa a fazer efeito a toxina botulínica. Então ele vai ter um efeito de paralisia daquela musculatura que está causando a dor, ou que está causando a contratura. Já na pele, o resultado ele vai ser gradativo, porque a paciente ou o paciente não vai mais conseguir contrair. Por outro lado, o vinco vai estar presente ainda. À medida que ele vai reaplicando, é que a pele vai melhorando cada vez mais. Mas, Mi, tu sabe que no bruxismo é muito difícil a cura do bruxismo, mas se o paciente fizer aplicações gradativas, existe a chance da cura. É que ele acaba não fazendo, não forçando mais, né? Eu acho que ele perde, né, Aninha? Na real, ele provoca um relaxamento muscular, né? E juntamente com o Botox, a gente faz também uma terapia do sono, né? Que também, uma coisa que foi bastante discutida é que uma das causas do bruxismo são as noites mal dormidas, né? Então, a gente ter um sono ruim, ele provoca várias doenças. Uma delas é o bruxismo. Então, juntamente com a aplicação de Botox, a gente faz toda uma terapia do sono, para o paciente se reeducar e conseguir ter uma boa noite de sono, né? E começar, então, a relaxar a musculatura, tanto da face quanto do restante do corpo. E a aplicação do Botox na face, ela inclui assim, ó, tu aplica, na segunda, dali 4 meses tu aplica de novo, daí tu estende um pouquinho, aplica dali 8 meses, dali 1 ano e meio, e a tendência é que tu desapareça com o bruxismo. Eu queria mostrar, o Maurício pode botar uma ceninha que eu queria mostrar vamos ver se está conectado, isso. Olha o que faz o apertamento dos dentes, que muitas vezes as pessoas acham que a retração de gengiva, ó, tá vendo? Olha o que o apertamento dos dentes faz. É aquele desgaste, vou botar de novo.
Ó, as pessoas não se dão conta que aquele desgaste que tem lá em cima, que dá aquela sensibilidade nos dentes, é do apertamento dos dentes, ó. Isso também é uma causa do bruxismo. Então, o bruxismo, ele causa várias coisas. Deixa eu mostrar. Eu estava mostrando ali a foto, ó. Ele causa dores de zumbido no ouvido, dor de cabeça, estalido no mastigar, desgaste dentário, dificuldade, cansaço no mastigar, alimentos mais duros. Uma das coisas até que ele brincou, né, Aninha, que a tendência também é a gente emagrecer depois que aplica o Botox na... Não vai ter tanta força para mastigar? A musculatura fica mais relaxada, né? E a gente começa a perder a força durante a mastigação. Acho que tem uma coisa importante que tu não citou aí, Ana, que é a fratura de dente, né? Nossa, olha, o que a gente tem atendido de pacientes com fraturas dentárias... Eu sou um caso, né? Que eu tive uma fratura, provavelmente deve ter sido por bruxismo, né? Eu fraturei 2 dentes numa época de muito estresse por causa do bruxismo. Mas eu acho que não tem quem não tem estresse hoje em dia. O Laíra, a gente foi entrevistar o Laíra semana passada, que a gente gravou alguns programas, e me espantou, porque o Laíra é um cara que toma muito suplemento para não ficar estressado. E um dos comentários que ele fez foi justamente esse, né? Estresse, né? Uma das causas de câncer, por exemplo, né? O estresse contribui. Daí ele parou e disse assim, mas quem é que não está estressado? Quer dizer, realmente, nos dias de hoje, é impossível a pessoa dizer assim, eu estou completamente tranquilo. Porque se financeiramente ele está bem, ele pode não estar bem na família. Se ele está bem financeiramente na família, pode não ter bem de saúde. Ele pode não estar bem de saúde. Se ele está com as 3 coisas boas, pode não estar bem de negócio. É que nem um paciente meu falou hoje, assim, não, tá tudo bem, mas assim, eu tenho medo de sair na rua. Então, hoje em dia é difícil não cair num desses pontos que acaba realmente fazendo com que a gente tenha estresse e, querendo ou não querendo, quer dizer, eu não me lembro de que ou alguém se queixar que eu fico rangendo os dentes de noite, mas com certeza não ia fraturar meu dente a troco de nada. Não, e quebrou o meio, né? Mas a gente já volta depois do comercial com mais assuntos legais sobre toxina botulínica. Não saia daí. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia, atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Existem 2 tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Olha, se você está nos acessando agora,
Hoje nós estamos com a Ana Carolina, que é minha sobrinha, e que a gente tem dificuldade de trazê-la aqui, mas vamos trazer mais seguido. Eu tô tão orgulhosa, porque assim, em 5 anos de programa, em 5 anos é a segunda vez que eu consigo trazê-la. Mas aos poucos a gente consegue. O Guilherme, o meu filho mais novo, que é cirurgião plástico também, que a gente tinha uma certa dificuldade de trazer. O Vitor hoje em dia tem que... Gravaríamos com ele terça-feira que vem. A dificuldade do Vitor hoje em dia é fazer com que ele fale menos, né? O do Guilherme, hoje em dia, está começando a querer tomar o caminho do Vitor. Daqui a pouco nós vamos ter que cortar também. Mas a Ana Carolina, ela é especialista em prótese e ela tem atualização em endodontia, né? O cara fica velho, a língua começa a embaralhar. E hoje a gente fez questão de trazer a Ana Carolina e a Ana, que estão falando especificamente sobre o uso de toxina botulínica e algumas outras técnicas, que elas acabaram de voltar de Curitiba, onde elas foram fazer uma atualização, foram fazer um curso de atualização. E a gente faz questão de trazer isso para vocês, porque normalmente o que os pacientes acham é que a gente se forma, termina a faculdade e não faz mais nada. Pessoal, vocês não fazem ideia quanto tempo a gente investe e quanto dinheiro a gente investe e quantos fins de semana a gente perde, estuda, né? Que é para poder trazer para vocês. Claro, vai dizer assim, não está fazendo nada mais do que obrigação. Também acho, mas não custa a gente frisar que isso tudo que a gente faz e que a gente estuda é para poder proporcionar para você esse curso, um resultado melhor. Esse curso é 1 ano, esse curso em Curitiba. Então, assim, na verdade, a ideia é a gente continuar o estudo durante mais 1 ano. Então, não é assim, a gente vai e fica só um diazinho, 2 diazinhos, 1 ou 2 diazinhos. É continuar uma especialização na área, né? O que os pacientes não se dão conta é que quanto mais estudo a gente tem, mais qualificação a gente tem para passar ideias, soluções. Por exemplo, uma coisa que a gente viu muito gostoso esse fim de semana, que incomoda as pessoas, e eu sou prova disso, é o sorriso gengival. Eu tinha um sorriso gengival muito grande, é uma coisa que me incomodou muitos anos. Quando eu sorria, só aparecia a gengiva, que nem a foto que eu vou mostrar para vocês. Tem como colocar de novo? Olha ali, ó. Isso é um sorriso gengival, tá vendo? E olha o que muda, na verdade. Olha que diferença que faz. Isso a gente viu bastante esse fim de semana, né, Ana Carolina? Na realidade, tem algumas técnicas que são utilizadas, né, para o sorriso gengival. Uma delas é o aumento de coroa, é quando a gente retira um pouco da gengiva, mas mesmo assim tem pacientes que têm um sorriso gengival muito alto, né? Então, mesmo que a gente retire, ele pode acabar precisando fazer depois uma toxina botulínica para a gente poder baixar essa linha do sorriso e não aparecer tanto a gengiva, né? No caso, a minha mãe, ela já realizou 2 cirurgias, né, na gengiva. Eu fiz para aparecer mais dente. A periodontista fez, aumentou, ó, podemos mostrar meu sorriso. Mas mesmo assim, ela ainda quer baixar mais um pouquinho, né? Na verdade, esse fim de semana a Ana Carolina fez um preenchimento, já baixou mais e depois ainda nós vamos fazer o relaxamento com Botox. O que tem de interessante hoje é que as técnicas elas acabam se ajudando. Por isso, da necessidade de a gente continuar fazendo a atualização. O que eu sempre falo para o paciente assim, se a pessoa está feliz como ela está, ótimo. Né? Porque às vezes a pessoa diz assim, não, eu tenho um sorriso gengival, mas eu gosto do meu sorriso gengival. Nossa, ótimo, fique. Mas eu era uma pessoa infeliz com o meu sorriso gengival. Ana, não existe isso, viu? Eu já estou formado há 32 anos e eu posso dizer para vocês que toda vez que a gente tem alguma coisa que não faz parte do convencional ou que eu estou perdendo alguma coisa, eu engordei 20 quilos, eu sou feliz assim. Não é. Você pode estar querendo mentir, enganar todo mundo, mas não é. Eu estou perdendo cabelo, que legal que eu estou ficando careca. Pode ter certeza que ele não está gostando da ideia. O meu cabelo está ficando branco. Que legal. Legal nada. Se eu pudesse, queria continuar com ele escuro. Ora, se isso é um sinal de envelhecimento e é um sinal de perda, eu vou dizer que eu sou feliz perdendo? Isso não existe. Então, as pessoas, na verdade, elas tentam passar uma imagem, ou porque não tem condição financeira, perfeito, ou porque não tem condição psicológica de fazer,
né? Ou muitas vezes o paciente não tem condição física de fazer. Tem pacientes que têm doenças que, infelizmente, a gente não pode oferecer tratamento. Agora, toda vez que eu estou perdendo uma situação que está me deixando em pior condição do que aquela que eu nasci, vem me dizer que está feliz? Isso não existe. Né? E na verdade o que a gente gosta de passar para você são as soluções, é que existem soluções, né? Na verdade o que a gente traz aqui é que existem soluções. Por exemplo, quem está muito tenso, fazendo bruxismo, quebrando os dentes, tem como fazer aplicação de toxina botulínica, tem como você ficar mais relaxado, parar de apertar, evitar quebrar os dentes. Quem tem sorriso gengival, não gosta, é muito... Olha, para mim foi uma realização eu poder sorrir. Agora eu bato foto, eu sorrio. E a gente recebe melhor, também, né? Muitas pessoas lá com esse que dizem assim, eu não gostei de nenhuma foto do meu casamento, porque eu só me enxergava a gengiva. Ou então as pessoas falam com a parte mais presa para não mostrar tantos os dentes, né? Elas vão segurando o lábio superior para não mostrarem que tem tanta gengiva. Então a gente recebe isso. Isso é uma característica mais feminina, né? A gente estudando, a gente vê que as mulheres normalmente têm essa linha da gengiva maior que os homens, né? Então elas têm um problema gengival maior. E a foto que vocês colocaram ali, eu acho que exemplifica bem. De novo, né? Olha, você achar que é mais bonita a foto da esquerda do vídeo do que da direita, nem pensar, né? E muitas vezes o paciente não se dá muito conta disso, viu? E Mi, é tão simples essa cirurgiazinha, é muito simples. Eu me lembro quando eu fiz essa cirurgia, quando foi feita em mim, eu fiz na hora do almoço, eu fui para casa, almocei, fui para o salão à tarde, fiz um programa da Marley à tarde, fiz o programa do Bibo à noite, no dia da cirurgia. Quer dizer, é uma coisa muito simples. E depois você aplica o Botox aqui para fazer um relaxamento, né? A toxina botulínica, super tranquilo. Agora, é interessante que esses tempos veio uma paciente do Rio para fazer lâminas de porcelana, amiga da Ana Carolina. Nossa, amiga da Ana Carolina. E ela estava sentada na mesa almoçando conosco e eu comecei a conversar e eu perguntei para ela, por que tu segura o lábio para falar? E todo mundo parou na hora do almoço e ficou olhando para ela, né? Porque, na verdade, o problema dela era mais o sorriso gengival, que atrapalhava, que realmente ela falava assim o tempo todo com todo mundo, do que, na verdade, os dentes que ela não gostava. E quando foi feita a cirurgia plástica de gengiva... Ela nem quis mais botar lâmina, ficou feliz da vida com o sorriso dela, né? Ela já tinha dentes grandes, o que realmente atrapalhava era o sorriso gengival, né? Ela achou que colocando a lâmina, provavelmente ela ia tapar a gengiva. Aumentar os dentes, né? Se vocês foram esse fim de semana e ficaram o fim de semana todo lá em Curitiba, né? Foi de sábado a segunda. De sábado a segunda. Na sexta-feira, na clínica, a gente fez um evento também com uma colega que veio de Curitiba daí, para falar sobre preenchimento e tal, e dar umas dicas sobre preenchimento. Uma colega faz muito isso lá. A doutora Sandra, se não me falha a memória, né? O sobrenome é complicado, infelizmente, desculpa, tá? Mas no site da clínica tá direitinho o nome todo da colega, que é uma colega cirurgiã plástica, membro titular da sociedade, e que no caso a gente teve inclusive o patrocínio da Allergan, que é a que começou vamos dizer assim, a espalhar a toxina botulínica, por isso o pessoal fala tanto em Botox, né? Que foi a função justamente essa, né, de orientar formas melhores de fazer preenchimento. Ver como as coisas hoje em dia, elas estão... não existe conflito de interesse, né? Porque vocês fazem aplicação para uma determinada coisa, com um determinado resultado, para um determinado motivo, e a gente na cirurgia plástica faz por outro motivo. Muitas vezes pode até combinar, né? Se eu vou dar um sorriso mais bonito e vou dar uma relaxada no lábio, eu vou deixar mais bonita a fisionomia do paciente, perfeito. Então a gente pode, hoje em dia não tem mais tão definido o que, aí eu não posso fazer aquilo, não pode fazer aquele outro. Claro, as especialidades continuam sendo importantes, porque muita coisa, eu não tenho treinamento nenhum para mexer em dente, né? E nem então, eu para mexer vou fazer cirurgia estética. Pálpebra, nem nariz, nem nada. Botox, muitas vezes quando a gente aplica, tem paciente que refere que quando a gente aplica nessa região, que diminui para pé de galinha, para testa, que diminui a enxaqueca,
que é uma coisa que os neuros já fazem há muito tempo. Né? A gente, nesse curso que nós estamos fazendo, a gente aprende bastante a aplicar para dor de cabeça também, né? Nos trigger points da cabeça, do pescoço, ajuda bastante. Olha, eu tive noites maravilhosas depois que nós aplicamos nos meus trigger points do pescoço, masseter, temporal. E eu gosto de contar sempre para minhas pacientes dos pacientes que a gente troca. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela se tornou grande amiga minha, que ela chegou lá no consultório e ela estava me relatando que ela tinha trocado já 3 vezes as próteses e que ela não tinha gostado. E que ela queria muito trocar de novo as próteses. Ela já tinha gasto uma fortuna, tal, mas ela não tinha gostado, não estava feliz e ela queria trocar as porcelanas. E eu me lembro que eu olhei para ela e falei, olha, tu quer a minha sinceridade? Posso te cobrar, trocar todas as tuas porcelanas. Mas as tuas porcelanas estão muito bonitas e quem vai resolver o teu problema é meu irmão. Tu precisa arrumar o nariz e botar queixo. E eu me lembro que quando eu mandei ela para ti, tu arrumou o nariz dela e colocou o queixo, ela até hoje, amicíssima minha, ficou feliz da vida. Então, na verdade, muitas vezes é essa interação que muitas vezes as pessoas... Porque muitas vezes o paciente ele não consegue se dar conta o que está errado. E muitas vezes a pessoa está vendo que alguma coisa não está certa e que é o especialista que vai poder ver. Olha, o que está faltando é uma moldura no teu... Está faltando um detalhe no lábio, está faltando o nariz. A pessoa muitas vezes acha que o que não está certo é o dente, não é o dente, falta um queixo. Às vezes a pessoa acha que o que está errado é o nariz e não é, está faltando mudar os dentes. Muitas vezes a pessoa pensa, né? Não, o meu nariz está caído, mas está caído porque não tem estrutura aqui, né? Porque quando a gente coloca dente, ó, tá vendo que sobe a pontinha do nariz, ó? Então, se a pessoa tiver sem dentes, a ponta do nariz vai cair. No momento em que eu coloco dentes, ó, a ponta do nariz vai subir. Então, muitas vezes, o colocar os dentes, muitas vezes dentes muito desgastados, colocar lâmina de porcelana, dá uma levantadinha e aumenta a ponta do nariz. Então, essa interação da nossa profissão ajuda muito, né? Eu acho que nessas áreas tudo que a gente procura é uma harmonia, né? Facial, uma harmonia, uma beleza facial, que é um conjunto, né? Do nosso sorriso, com a nossa pele, com o nosso nariz. Então a gente está em busca dessa harmonia, né? Em conjunto. Feliz do paciente que sabe escutar. Porque a dificuldade que nós temos é justamente poder explicar para algumas pessoas que o que ela quer não vai dar o resultado que ela pretende. Essa pessoa que tu encaminhou, antes de mais nada, ela é uma pessoa inteligente, porque ela deu ouvido para o especialista. Eu tenho muita gente que eu eventualmente pego o táxi para ir para o aeroporto e o que acontece é que alguns motoristas de táxis já são frequentadores da clínica há muito tempo. E a gente vai batendo papo, eles dizem, eu venho seguido pegar aqui pacientes da clínica e tal. E algumas vezes eu cheguei a comentar isso, né, Ana, que um ou outro disse assim, doutor, tem uma moça muito bonita, saiu aí, e saiu muito brava aqui da clínica e tal. Eu falei, mas o que houve? A gente sempre fica preocupado se tratou mal ou não, né? Não, o senhor não quis operar. E ela entrou no táxi e me pediu se eu podia levar, como ela era de fora, se eu podia levar ela numa outra clínica, se eu conhecia uma outra clínica. Eu digo, essa é uma paciente que, graças a Deus, eu não operei e que, infelizmente, ela, em vez de levar isso para o lado positivo, quer dizer, o cirurgião plástico que está trabalhando, que ganha para operar, quanto menos ele opera, menos ele ganha, assim como vocês, né? Quer dizer, a Ana podia ter dito assim, não, vou trocar todas as suas lâminas de porcelana. Eu teria ganho muito mais dinheiro, sem dúvida, mas não teria solucionado, ela continuaria infeliz. Ela iria para um outro colega se queixar da mesma coisa. Mas ela foi inteligente, porque o que ela fez? Ela escutou. E é o que muitas vezes falta em você, paciente. Porque a ideia que nós temos, infelizmente, do nosso corpo é uma ideia errada. Essa visão que você tem no espelho do seu corpo não é uma visão real. Eu dou risada porque eu tenho alguns pacientes que a gente fotografou e bota no computador tela plana, né?
E ela insiste em dizer que quando ela mexe assim, mexe assado e tal. Eu falei, então tá. Então vamos lá. Faça todas as posições que você quiser que eu vou fotografar. Joga no computador. E algumas pessoas começam a ir para baixo da tela para olhar assim. Eu digo, querida, a tela é plana. Né? É que nem espelho, entendeu? O espelho não vai te dar uma ideia real. Agora, como nós trabalhamos com isso, faz parte do nosso treinamento. A primeira coisa que a gente olha num paciente que chega na clínica, a Ana tem certeza absoluta, a Ana Carolina a mesma coisa, vamos olhar os dentes. Eu, quando cumprimento o paciente, é involuntário, mas eu bato o olho dos pés da cabeça porque eu quero saber por que motivo ele veio me procurar. Então, às vezes o paciente vem com queixas, tem paciente que tem mais cabelo que eu querendo botar cabelo. Eu digo, olha, tu vai me desculpar, mas não vou fazer. Não, mas é que eu queria, porque eu tinha, porque eu não sei. Não vou fazer, porque não cabe. Né? Então, quando não chama a atenção do profissional que é treinado para ver isso aí, e se o profissional está te dizendo, ó, não faça, se você for um pouquinho inteligente, não faça. Porque o prejuízo maior vai ser justamente você insistir. Muitas vezes você vai encontrar quem faça, não é nem por maldade do profissional. Né? Que vai pegar alguém mais novo, que está querendo fazer, está querendo operar. A pessoa está precisando financeiramente, ela está atrapalhado e ele acaba sucumbindo. Eu não vou nem para o lado de precisar. Ou até inexperiência, né? Eu acho que é mais inexperiência. Às vezes a gente está acostumado a ver aqueles casos, a gente vê que não adianta, por mais que tu faça uma coisa que o paciente queira, não vai levar o resultado que ele espera, né? Eu vou mais para o lado da inexperiência, sabe? Porque, claro que tem uma porcentagem em qualquer profissão de gente que não é tão honesta quanto a gente gostaria que fosse. Mas assim, por inexperiência, muitas vezes, se você insistir, o profissional vai acabar fazendo. E o que acontece é que ou você não vai ter resultado, ou, infelizmente, na melhor das hipóteses, não vai te acontecer nada de mal. Pessoal, a gente sabe que a gente não consegue agradar todo mundo. Eu tenho pacientes insatisfeitos, infelizmente tenho, assim como vocês têm. O que a gente trabalha é sempre com o menor índice possível de insatisfação, e muitas vezes a insatisfação é culpa de a gente ter aceitado fazer um procedimento que não era para fazer. Ou, apesar de ter explicado para o paciente, ele faz a fantasia. Quer dizer, olha, não existe mágica, mas na cabeça dele a mágica existe. Então ele vai fazer uma cirurgia sem corte. Vai mexer num dente sem anestesia, sem dor, sem nada. Né? Então, isso não existe, pessoal, tá? Se você é inteligente, dê ouvido pro profissional. A chance de ter uma sequela ou de ter um resultado ruim é muito pequena. E a gente já volta, você não sai daí que tem mais assunto legal sobre preenchimentos. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Cheguei! Pai, você não vai ficar bravo comigo, né? Vou, Paciência. mas só se você não tiver guardado nenhuma batatinha pra mim. Guardei. Tá aqui. Seus filhos serão crianças por pouco tempo. Aproveite. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade.
Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Isso não invade nosso som. Olá! Estamos voltando então, né? Hoje nós estamos falando sobre toxina botulínica, sobre preenchimento com ácido hialurônico. E tô com a minha dentista preferida, não preciso dizer para vocês que ela é minha cirurgiã dentista, Ana Carolina Sorrentino Delvaux Queiroz. Ela que faz meus tratamentos odontológicos em mim, meus dentes. E aplicou Botox em mim. Aliás, quem fez a minha testa foi meu irmão. Hoje estou com os meus aplicadores de Botox aqui comigo. Eu sempre trago os meus melhores dentistas, os meus melhores médicos. Quem faz a minha parte estética é meu irmão, meu cirurgião plástico preferido. E quem fez a minha aplicação de Botox para relaxamento, que eu estava assim com muito bruxismo, tensão muscular. Quem faz minha parte gengival é a cirurgiã dentista Ana Carolina Sorrentino Delvaux Queiroz. Mas também eu quero já agradecendo a Benedita, que trouxe esse arranjo maravilhoso para decorar o nosso programa. Ela faz uns arranjos lindos, maravilhosos. É ali na Anitta Garibaldi, 1747. Ana Carolina vai ler o número dos telefones de novo para mim, porque hoje, olha, esqueci meus óculos, gente, é tão pequenininho. Benedita, a Ana Paula, é Ana Paula o nome dela, lá da Benedita. É uma graça a lojinha, é um amor. Ela que faz os arranjos para mim. E é uma graça, é a Ana Paula. Vocês liguem, falem com ela. Ela faz um arranjo mais lindo que o outro. O telefone é? O telefone é 3061 0087. 3061 0087. Nada com a gente estar bem jovem, com ótimos olhos. Mas então, dentre as coisas que a gente tem aprendido com preenchimento, tem uma, Mi, que é maravilhosa, que é fechar o black space. Eu vou mostrar, se o Maurício puder botar foto, que é uma coisa que incomoda muito, que é quando falta papila, ó. Isso acontece muito em pessoas que usam prótese, que colocam implantes. E isso, hoje em dia, a gente já consegue fechar com ácido hialurônico. É aquele espacinho preto? Imagina quem usa prótese, falta gengiva, fica muito ruim, né? São detalhes que normalmente quem se dá conta disso é o profissional, né? Não, pior, quem se dá conta disso é o paciente. O paciente fica muito incomodado, porque quando ele sorri, né? Nossa, a pessoa sorri, parece que tem uma cara ali no meio, né? Fica um buraco preto ali. Isso chama black space. Aí como é que faz para corrigir isso? Vai ao seu dentista, de preferência um que tenha especialidade, que saiba colocar ácido hialurônico. O ácido hialurônico se usa também para isso. Claro que a gente conserta várias coisas. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, outra coisa que se aplica Botox é sorriso invertido. Eu tenho o sorriso... Para quem tem aquele sorriso triste, né? Aquela carinha de triste, né? Esse é o bigode chinês. É o bigode chinês, exatamente. Esse é o bigode chinês. Então, para isso, também se atenua essa musculatura que faz esse pregamento aqui, que é aquela boca de ventrílogo, né? Aquela boca dos bonequinhos de ventrílogo, fica uma coisinha caidinha assim. Funciona muito bem. E muitas vezes funciona como complemento. Às vezes o paciente tem que tirar um pouquinho de pele, eventualmente fazer um preenchimentozinho junto, mas às vezes mesmo fazendo, tirando um pouquinho de pele, preenchendo um pouquinho, ele ainda vai ter aquela contratura da musculatura dessa região. E se presta muito bem realmente. O cuidado sempre que você tem que ter, pessoal, uma das orientações que o Lair, nessas gravações que a gente fez, né, se for te lembrar, uma das coisas que ele falou é que eu não me submeto a procedimento nenhum, nem uso substância alguma, nem faço tratamento nenhum com técnicas ou substâncias que tenham menos de 5 anos de experiência. Bom, nós não estamos falando em toxina botulínica aqui, que a experiência é muito longa, e do próprio ácido hialurônico, que a experiência também já é muito longa, né? Mas a gente evita aqui de falar de muita coisa que não tem experiência, né? Tudo que a gente traz aqui para você
é coisa que já tem bastante tempo o que a consagrado. gente chama de novidade, na verdade, são novidades já consagradas. Até porque, assim, ó, eu já há muito tempo, talvez porque sou um pouco mais medroso realmente, e reconheço, eu não faço procedimentos muito arriscados. Então, o que é muito arriscado? Aquele procedimento assim, isso é uma técnica idealizada agora que estão treinando. Estão treinando, deixa alguém treinar, a hora que tiver experiência a gente entra. Eu acho que o bom é a gente não ser o primeiro a entrar e nem o último, né? A gente tem que ter discernimento para poder entrar na hora certa, quer dizer, é comprovado, funciona, quais são os riscos, quais são os resultados. Bom, essa é a hora do profissional entrar. Então eu te diria, da mesma forma, eu tomaria muito cuidado de fazer procedimento com quem é curioso na área. Não é a troco de nada que vocês foram fazer treinamento em outro estado. E não é um treinamento que, como tu mesmo falou, não é uma coisa, vou fazer uma vez só, né? O curso que eu e o Vitor fomos fazer com o Laír, eu estou formado há 32 anos já, pessoal. Quer dizer, quando eu estava com 28 anos... E tu já tem várias especializações, né? Já é cirurgião geral, já é cirurgião plástico. Eu fiz 2 residências, depois fiz prova para a sociedade, prova para mesmo titular da sociedade. Quer dizer, a gente saiu, ainda foi 2 anos conviver com o Laír ali, fazer uma pós com o Laír. Então, tome cuidado sempre. Se existem profissionais que fizeram treinamento e que são habilitados, procure escolher quem é habilitado. Né? A experiência, na verdade, quando a gente diz assim, eu fui cobaia da fulana, fulana foi minha cobaia, quer dizer, na verdade ninguém foi cobaia de ninguém. Se eu fiz um curso e eu vou começar a aplicar em alguém, essa aplicação com certeza vai começar sob supervisão de uma outra pessoa, que foi o que a gente fez na clínica. Trouxemos uma colega que tem muita experiência em fazer aplicação de ácido hialurônico para outras regiões que a gente não estava acostumado. Então, o que a gente fez? Trouxe ela para fazer as aplicações e para orientar o Guilherme, que é meu filho que é cirurgião plástico também, para fazer as aplicações sob orientação dela. Então, o cuidado que você tem que ter é de não ser realmente cobaia, né? Quer dizer, pegar um amigo que eu escutei falar que se faz isso, então vamos fazer. Até porque as dosagens, são dosagens especiais, né? A dosagem para bruxismo é completamente diferente da dosagem para uma estética. A dosagem para uma enxaqueca, para uma cefaleia é completamente dosagem diferente para um bruxismo, para uma estética. Tudo são dosagens diferentes, né, Mi? Cada um dentro da sua área, né? O próprio preenchimento, ele tem viscosidade diferente para diferentes regiões. São 3 tipos de viscosidade. Para a pessoa que não sabe, o próprio ácido hialurônico ele tem 3 viscosidades. Cada lugar é usado de uma forma. É uma viscosidade diferente. Para a mucosa é uma coisa que se usa, para o lábio é uma, para o suco é outra. Quer dizer, não vai a pessoa assistir e achar que não. Se o dentista está usando, a gente vai usar. Não é bem assim, né? Procure sempre informação. É o que a gente sempre tem orientado você aqui. Procure sempre informação assim de pessoas que fizeram, de resultados. Sabe e se o conselho, né, Ana Carolina, se é uma coisa aprovada pelos conselhos. Né? O Conselho Regional de Odontologia aprova o uso do Botox para uso curativo. O CFO já, né? O Conselho Federal de Odontologia. O Conselho Federal é aprovado o uso do ácido hialurônico, da toxina botulínica, no uso odontológico, inclusive para essas dores de ATM, de tudo isso aí, preenchimentos também. E, inclusive, uma coisa que tu estava comentando, esse negócio de ter as especialidades, interessante que a semana passada uma paciente ligou e ela dizia assim lá na clínica, não, mas eu quero só fazer consulta, mas eu não queria pagar consulta. Eu só quero que a doutora olhe e veja o que eu preciso fazer. E foi interessante que, como eu atendo o telefone, eu tive a oportunidade de explicar para ela que para a gente poder dar uma melhor explicação do que a pessoa precisa fazer, além da faculdade, eu fiz 2 anos de dentística, 3 anos de especialização de prótese, 3 anos de especialização de implantodontia, mas agora uma nova especialização. Ou seja, a gente estuda todos esses anos para a gente poder, né, Miguel, dar uma boa explicação
ou outras opções do que a pessoa pode fazer. Por isso Quem não tem tanto tempo de estudo, muitas vezes não conhecem todas as opções que podem ser usadas. A gente não sai da faculdade com todo o conhecimento. Essa bagagem a gente carrega depois de tantos anos de especialização. Foram mais 9 anos de estudo, além da faculdade, para ter essa bagagem para poder dar mais opções, né? Por isso é que não se faz consulta por internet, né? Eventualmente a gente tem paciente que pode, como a gente tem a facilidade hoje em dia de ligar e fazer um FaceTime, né? E ver a pessoa, mas pessoas que já são pacientes, eu posso orientar, nessa feridinha bota tal coisa até tu vir aqui e tal, mas consulta, tipo assim, eu estou consultando aqui porque eu queria saber o que eu posso fazer. Primeiro que os conselhos de medicina não aprovam, acho que de odontologia também não, né? Fazer consulta por Skype, né? por tela. Segundo, pessoal, como a Ana falou, a gente faz todo um programa de especialização, não só nós, os colegas que a gente traz aqui, né? E tem toda uma estrutura montada para atender. Então, eu acho muito engraçado isso, Ana, porque muitas vezes assim, tem pacientes que ligam para a clínica e dizem assim, mas eu já consultei com 3 outros. Eu vou ter que pagar consulta aí também? Eu digo, a gente não fala nada, né? Quem fala são as secretárias. Mas, pessoal, os 3 outros, com certeza, não estão pagando a clínica desse quarto que tu está querendo frequentar. Se você pagou para 3 outros, esses 3 outros são pessoas que já atenderam na clínica deles, né? Então, assim, ninguém vai repassar a consulta que você pagou para os 3 outros para essa nova clínica que você está indo. E é óbvio que se você quer que o profissional, mas ele não vai ter que fazer nada, só vai ter que me dizer. O não vai ter que fazer nada, é isso que a Ana falou. Muitas vezes inclui aí 6, 7, 8, 10 anos de treinamento afora a faculdade, que são mais 5 ou mais 6, depende, né, se é odontologia, medicina. Afora isso, afora o tempo de treinamento, quer dizer, o profissional vai parar meia hora para te dar uma informação de uma bagagem que ele tenha, sei lá, só de treinamento mais de 15 anos. Né? Todo investimento na estrutura da clínica, da secretária, do telefone, da luz do ar-condicionado, da água, né? E da higiene do local, né? Do local. Então, muitas vezes o pessoal diz assim, a gente está comentando que a gente recebe muita carta de paciente, até a gente gostaria realmente assim, de ter uma situação que pudesse atender mais gente em maior número, até eventualmente gratuitamente, mas nós não trabalhamos em entidades filantrópicas, né? Não, e daí fica um pouco difícil. Né? Menina, tu podia explicar só por um acabamentozinho, clareamento? Então, clareamento é uma das coisas que a gente usa bastante hoje em dia, né? Que ele dá a sensação quando a gente vê dentes mais brancos é que a gente tem dentes mais limpos, né? Então, a gente tem bastante pessoas que às vezes chegam, eu vi esses dias o porteiro lá, mas ele estava com os dentes tão limpos, né? Então, para as pessoas que não são tão dessa área, o clareamento ele dá aquela sensação de não só de limpeza, mas de também beleza, né? Os dentes ficam mais claros. Hoje em dia a gente tem técnicas super modernas de clareamento. São clareamentos que a gente usa laser, né? O nosso gel ele é super bom, ele é super forte. Então, assim, numa aplicação já se tem um ótimo resultado. Né? A boa técnica comprovada melhor é a conjugada, né? Usar o clareamento a laser conjugado com o clareamento caseiro, né? E, na verdade, o amarelamento dos dentes é um processo de envelhecimento do corpo. Então, à medida em que a gente clareia, a gente também parece mais jovem. Então, até essa técnica caseira, a gente até receita para os pacientes fazerem de 6 em 6 meses, né? Porque, além de ser um processo de envelhecimento com a nossa alimentação, tudo, eles vão escurecendo os nossos dentes, né? As pessoas que gostam de tomar café, chá verde, né? Então, tudo isso vai acabando escurecendo nossos dentes e fazendo o clareamento de 6 em 6 meses, a gente pode também manter a cor deles, né? Deixar eles sempre mais claros. Além de ser uma higiene, eu acho, né? Porque quem faz clareamento, obrigatoriamente, vai fazer uma limpeza antes, né? Não fica bonito, né? A gente olha a pessoa com dente branquinho, parece que ela tá com dente limpo, né? Às vezes, porque antigamente as pessoas diziam, não, deixa amarelo que fica natural. Não
não fica natural, né? Para quem é leigo, ver um dente amarelo parece que o dente está sujo, né? Hoje em dia todo mundo tem um dente clarinho, então fica a nossa sugestão, que hoje em dia as pessoas gostam de dente branquinho. Esses dias uma paciente chegou lá e disse assim, eu vim aqui rápido, eu quero clarear porque eu fui buscar meu filho na escola, e a hora que eu cheguei eu escutei ele dizendo assim, a mãe do fulano tá aí. Quem é a mãe do fulano? Aquela tia do dente sujo. E ela disse, meus dentes não são sujos, resolve meu problema, eu quero clarear. Então, na verdade, para quem é leigo, o dente amarelo... Que criança infeliz. A criança fala tudo que pensa, né? Então, ela chegou lá correndo para clarear. Mas, gente, estourou nosso tempo e é sempre muito bom estar com vocês. A gente se encontra no próximo sábado. Ana Carolina, obrigado por ter vindo depois de tanto tempo e tanta insistência. E... a semana que vem pretendemos ter o Guilherme aqui conosco, trazendo os nossos filhos. Quem sabe um dia a gente consegue trazer todos, né, Mi? Quem sabe a gente não faz um programa... Acho que está começando a faltar espaço. Se tu trouxer todos os filhos e mais netos, né, Ana? Não, mas assim, a hora que a gente tiver todos na área da medicina vai ser emocionante. Agora, como nós estamos com a Patrícia, nossa produtora americana, que de repente a gente consegue, a semana que vem, fazer um programa com todos nossos filhos, fazer um programa de medicina bem legal. Trazemos a Ana Carolina, o Guilherme, a Dani e o Vitor. Seria sensacional. E a gente quer deixar para você um feliz Dia das Mães, que é domingo. Até sábado que vem.